Olá, eu sou Flávio de Ávila Rosa, mestrando da quarta turma do PROEF Polo Unijuí, no Rio Grande do Sul. Irei agora apresentar o mapa conceitual com a avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física. A primeira problemática foi Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, texto do professor Fernando Jaime Gonzalez, e a proposta foi refletirmos e discutirmos sobre o abandono do trabalho docente, o qual também é conhecido como rola-bola. Gonzalez mostra, a partir de uma transformação da nossa área, com a redemocratização, a nossa atuação ela se dividiu em três grandes áreas, de atuação do professor em sala de aula, que seria o tecnicismo, o qual as aulas são centradas em esportes visando rendimento e aptidão física. Na segunda categoria, seria o desinvestimento pedagógico ou abandono do trabalho docente, também conhecido como rola-bola, onde a falta de intervenção do professor na aula é predominante. E já na terceira categoria, estão aqueles professores que promovem uma educação física de qualidade, atribuindo sentidos à aula para formar alunos mais críticos. Então, muitos alunos se perderam nesse caminho entre o não mais e o ainda não. E alguns desistiram do trabalho docente e simplesmente rolam uma bola e não intervêm na prática do ensino da educação física. Na segunda categoria, na segunda problemática, o texto base foi Relação entre ensinar e o fazer ensinar, sobre o fazer na educação física escolar, da doutora Soraya Darito. A discussão central está entre os saberes, que é o saber fazer, relacionado ao tecnicismo, que é simplesmente a prática por si só, e o saber como fazer, que ele é ligado à renovação, que a aprendizagem deve ser feita procurando discutir e analisar o porquê se faz e o como se faz. E aqui tem as bases, Então, os PCNs e a Base Nacional Curricular são caminhos, são ideias, são vias que mostram como nós podemos trabalhar o nosso conteúdo mínimo. Então, a BNCC ela mostra um conteúdo mínimo das aulas de como nós devemos trabalhar, os esportes, a luta, a dança, entre outras formas de movimento corporal. E nós podemos, além desse material mínimo, trabalhar mais conteúdos. Já na terceira problemática, que são abordados aspectos legais. Então, na LDB de 1961, foi declarado que a educação física era obrigatória nos cursos primários e médios para alunos até 18 anos. Já em 71, ela torna a prática de esportes obrigatória, porém já dispensa alunos, os que trabalham com mais de 18, quem trabalha mais de 6 horas por dia, mais de 30 anos e mulheres com filhos. Já em 96 foi criada a LDB e ela exclui o decreto anterior e torna um componente curricular obrigatório. Em 2003, porém, em 96 ainda, a educação física ficou facultativa para o ensino médio noturno. Já em 2003, ela tenta organizar um pouco mais e torna a educação física como um componente obrigatório do currículo. Porém, ela continua facultando a prática da educação física. E aí ficou uma questão de interpretação que algumas escolas levaram que essa prática seria a aula de educação física ou a prática da educação física, porém, nós professores acreditamos que
a aula de educação física ela não deve ser facultada, a não ser naqueles casos onde ela é facultada a todas as disciplinas. Agora, só o aluno que não tenha condições de praticá-la, ele deve sim frequentar a aula, refletir e construir a aprendizagem da educação física. Na quarta problemática de indisciplina e afastamento nas aulas de educação física, de Soraya Cristina Darido e Fernando Jaime Gonzalez e Gui Cienciene, reflete que mesmo sendo a matéria preferida dos alunos, né, há muitos problemas. Então, as relações entre os alunos, entre os professores, a questão do autoritarismo, que o professor acha que é somente aquele conteúdo que deve ser feito e pronto, que não há uma discussão com os alunos sobre como deve ser construída os conteúdos, e a repetição dos conteúdos que leva-nos aos tecnicismos, né? Então essa repetição somente daqueles quatro, principalmente dos quatro esportes, né? O futebol, o vôlei, o basquete e o handebol. E uma maneira de que nós podemos trabalhar essa indisciplina, então essa não aprendizagem dos conteúdos, é com a renovação, né? Então, a gente vê que tem muita coisa interligada aqui. E agora, nós temos a nossa quinta problemática, que é a dificuldade do ensino do esporte, de texto de André Luiz Ruggiero Barroso, né? Que ela mostra o predomínio do Quarteto Fantástico, né? E a gente discute e vê que o importante da educação física não é somente o Quarteto Fantástico, não é somente os esportes. Esses esportes também são importantes, mas nós temos que trabalhar outros esportes que todos possam praticar, e alguns métodos, a metodologia do esporte educação e métodos cooperativos, que estão todos interligados com a renovação. Já na problemática de questão de gênero, de Osmar Moreira Souza Júnior, ele primeiro reflete sobre as definições de sexo biológico, identidade, gênero e sexualidade. E aí vimos que a inclusão das meninas é fundamental. Então, há um tempo atrás, a educação física era separada. Meninos para um lado, meninas para o outro. Hoje já está consolidado que a educação física ela é mista, os meninos e as meninas, e deve haver o respeito, né? Então devemos procurar trabalhar com igualdade ou equidade, porque a questão biológica também afeta, mas a diversidade de atividades que nós devemos trazer na sala de aula, não apenas o Quarteto Fantástico, né, que é os esportes, que é futebol, vôlei, basquete e handebol. Nessa diversidade, há possibilidade de mais inclusão dos alunos, tanto as meninas, quanto aqueles que têm menos habilidade, quanto os alunos incluídos, né? Que também nós temos que ter um olhar diferenciado e carinhoso com eles. E no final, a última problemática, ela foi o texto da base. O texto base foi a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, onde é falado sobre a questão dos temas geradores, né? Que o tema gerador ele deve emergir da realidade social. Então, tem que entender como funciona a escola, de onde ela vem, de onde vêm os alunos, o que identifica eles, né? E através dessa análise inicial, programar os conteúdos para as nossas aulas. Então deve haver uma ação, reflexão e ação, que é a praxe, né? Que através dessa praxe, então primeiro nós analisamos a realidade e encontramos as situações problemas, que são aquelas situações que de modo geral a gente não consegue ultrapassar. E através da praxis nós conseguimos agir, refletir e agir novamente. E através dessa praxis, conseguimos encontrar inéditos viáveis.
E nesses inéditos viáveis se transforma em uma aprendizagem significativa, né? Que está vinculada à teoria da renovação. Então, a gente vê que a maioria do conteúdo, desde a primeira problemática até a última, todas elas se ligam, né? Então aqui tem algumas ligações, mas a gente sabe que na prática estão todas vinculadas ao mesmo problema, né? E há um caminho que é o trabalho da renovação, usando a BNCC, métodos diversos, e não trabalhando apenas o Quarteto Fantástico, trabalhando mais esportes, mais atividades do movimento corporal, procurando incluir e transformar essa aprendizagem que venha da realidade dos alunos. É isso aí a minha apresentação. Obrigado.